Qual foi a sua estratégia para trazer o jovem sem perder a essência do Douglas, né? Sem perder a sua verdade, sem perder a questão da sua família, da questão do seu pai, enfim. O que o Douglas fez de diferente? Cara, assim, lógico que eu teria que falar de forma, vamos dizer assim, mais mística, né? Sim. Que tem algo que Deus está fazendo, tá? Mas falando de forma lógica e racional do que a gente está fazendo, com certeza é a forma de se comunicar, tá? Primeira coisa é a forma de se comunicar. Desde o início, o propósito era uma igreja em que o púlpito se comunica com os universitários. Por quê? Porque eu sabia que se eu conseguisse falar com eles, eu ia falar com todo mundo, tá? A gente tem algo na igreja, e isso acontece na católica, isso acontece na evangélica, em todas, que no caso da evangélica, como a gente chama de crente, né? A gente chama do crentez, que são palavras que só a gente usa. Então, por exemplo, a gente tem que chamar o outro de abençoado. Ô, abençoado, entendeu? Vaso, porque tem um texto na Bíblia que diz que nós somos vasos na mão do Senhor. Então a gente chama às vezes o outro de vaso. Ô, vaso! Então você vai lá na igreja e eu falo, ô, vaso, você não sabe do que eu estou falando. Entendeu? E o jovem, por sua vez, talvez dentro das tribos que ele circula, ele não vai ter esse vocabulário para continuar. Aí eu falo assim, tá amarrado. E você não sabe o que eu estou falando. Porque isso é um dialeto nosso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar o crentez. Ou seja, no púlpito se fala português. E uma coisa que a gente faz é respeitar o não cristão ou o cara que não faz parte da nossa comunidade que está nos visitando. Então, por exemplo, você vai lá e aí, hoje, infelizmente, a gente pode colocar umas 130 pessoas apenas, né? Mas o prédio caberia umas 500 e poucas e tal. Mas vamos chamar, antes da pandemia, tem 500 e poucas pessoas lá e tem 20 pessoas, chutando alto, 20 pessoas que não são cristãos. Eu faço a pregação pensando nos 20. Tá. E não nos 480. Por quê? Porque eu descobri que se os 20 me entender, os 480 vão me entender o dobro. Perfeito. E os 480 cristãos vão falar assim, dá para trazer meu amigo. Que ele vai entender o que eles estão falando aqui. Então, assim, uma das coisas mais deliciosas de feedback que eu ouço quando você fala, eu entendo. Eu fui no culto, eu fui na missa durante anos e eu nunca tinha entendido nada que eles estavam falando, mas eu ia para bater cartão, para cumprir o protocolo, para agradar minha família. Agora eu entendi. Porque fé não é o que muita gente pensa, que crê em Jesus, senão você vai para o inferno. Entendeu? Mas o que significa isso? Não interessa. É crer. Você crê? Não, isso não é fé. Isso se chama fideísmo. Isso é um perigo. O que é fé? Pensei, ponderei e considero isso a verdade.